Um rim que vale um coração. O papo foi numa mesa da praça de alimentação de um shopping da cidade. Eu estava chegando de uma viagem e parei ali mesmo, com a minha mochila cheia e pesada, disposto a guardar mais coisas na bagagem, histórias de vida e de quase morte. Quando eles chegaram, eu estava preso à leitura das palavras que me enviaram por escrito. Eu já conhecia a história, mas precisava ouvir deles, olhar para eles e perguntar algumas coisas que ainda me intrigavam. Meu coração e minha mente estavam famintos de emoções e lições. Eu sabia que havia algo mais naquela história do que sessões de hemodiálise e um transplante. Diante de mim estava o casal Leonardo e Adriana. O Léo é um cara boa gente. Pense em alguém que só sabe fazer bem a quem está à sua volta. É o Léo. Uma pessoa fina, de fala fina, que mesmo quando não está sorrindo, exala alegria e otimismo. Um amigo de verdade. Ele herdou a doença crônica renal policística. É algo genético e hereditário. 8 pessoas da família já faleceram por causa do problema, incluindo sua mãe. No seu caso, a doença foi diagnosticada aos 13 anos de idade e manifestada aos 35. Quando perguntei como se sentiu ao receber a notícia tão jovem, ele me respondeu: um buraco se abriu à minha frente. A Adriana é especial. Ainda me lembro daquela menininha acompanhando os pais Agilberto e Marlene e a irmã Andréia aos cultos da igreja. Algum tempo depois viveu a emoção da chegada do irmãozinho Natan, uma família de Deus. Agora, diante de mim, vejo o mesmo olhar curioso de menina, ouço aquela mesma risadinha arrastada como se querendo chorar, mas numa mulher madura e mesmo ainda jovem, falando de um jeito tão firme e marcante que me deixou tremendamente impactado. A Adriana doou um dos seus rins para ser transplantado no marido. Era o mês de outubro de 2012 e eles tinham agendado uma viagem de férias para alguns lugares do Nordeste brasileiro, daquelas viagens que só a gente que não tem dinheiro tem coragem de fazer. Morro de São Paulo, Itacaré, Porto Seguro, Prado e Caravelas. O Léo já estava sentindo alguns sintomas estranhos há alguns dias, mas foi postergando a ida ao médico, como é próprio de nós os homens, temos que admitir. Adriana percebeu que a pele do seu amor estava meio esverdeada, uma cor de palha, e ameaçou não viajar caso ele não fosse ao médico. Santa pressão! Quanto vale uma mulher de Deus ao lado de um homem? Pergunte ao Léo. Da boca do médico, a constatação da gravidade do fato. O Léo saiu do consultório num dia e iniciou o tratamento no dia seguinte. Teve que trocar a viagem de 22 dias ao Nordeste por uma de 4 anos às salas de hemodiálise. O processo de comunicar à família e aos amigos, interromper o laço profissional, sonhos interrompidos, planos adiados. Na mente do Léo passa um filme dramático. A lembrança do sofrimento da mãe e a possibilidade de morrer tão cedo corroem a sua alma. Quando perguntei para Adriana como se sentiu quando recebeu a notícia, ela me respondeu: pensei que a felicidade pegou as malas e partiu para nunca mais voltar. Confesso que meu coração rasgou naquele momento, diante do testemunho de tanto sofrimento dos meus 2 amigos tão queridos. Lembrei dos meus próprios dramas vividos, das minhas perdas e frustrações, e compartilhei com eles como foi difícil para mim também. Conversamos um pouco sobre a forma de Deus agir e tratar com seus filhos, da nossa dificuldade de entender a vontade e os planos de Deus, e me lembrei de uma frase que o irmão Agilberto me disse num tempo de muita dor e dúvida: Deus não permite coisas assim a qualquer crente, mas só para filhos especiais. Sinta-se um privilegiado. E não é isso mesmo que a palavra de Deus nos diz em Tiago 1, 2 e 3? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Apesar da gravidade,
o Léo decidiu aceitar a doença e partiu com determinação para o tratamento. Colocação de um catéter na veia do pescoço, formação de uma fístula, que é a junção de uma veia com uma artéria para a passagem do sangue ao ser limpo, e as complicações normais de tais procedimentos. Tudo isso para enfrentar 4 sessões semanais de hemodiálise de 4 horas cada uma, e nos últimos meses ainda uma sessão extra por semana. O tratamento é muito desgastante, pois ao mesmo tempo em que o sangue é limpo de impurezas, também é retirado o que há de bom, e isso trazia muita fraqueza, tendo que dormir pelo menos 5 horas após a hemodiálise. Foi um tempo também de presenciar o sofrimento de colegas de tratamento. Um paciente que tem a perna amputada, outro com crise de depressão e aquele que não voltou para a próxima sessão de hemodiálise. Morreu em casa. Existem hoje no Brasil cerca de 800 pessoas na fila do transplante de rim. O processo não é simples. Não basta alguém querer doar. Precisa haver compatibilidade, que deve ser comprovada por exames médicos. Existe também uma legislação rígida que determina critérios como grau de parentesco e outros, para tentar inibir casos de tráfico de órgãos e condutas antiéticas. Adriana se dispôs a fazer os exames para verificar a possibilidade de ser a doadora. Um gesto de amor. Era o mês de fevereiro de 2013, quando a compatibilidade foi confirmada. Que notícia boa! A bênção estava tão perto, bem ao lado, dentro de casa, dentro do coração. Os preparativos para o transplante começaram, mas muita coisa ainda estava por acontecer para testar a fé do jovem casal. Os rins do Léo cresceram muito, os cistos infeccionaram e a retirada dos órgãos doentes foi inevitável. Foram 26 dias internados no hospital. Era o mês de fevereiro de 2014. Após uma visita ao marido durante os dias da internação, Adriana chegou em casa e não se sentia bem. O corpo estava estranho, um aperto no peito, uma angústia sem explicação. Afinal, tinha deixado o Léo no hospital passando bem. Mas por essa qualidade feminina de fazer leituras de situações ocultas e de ter pressentimentos que só Deus pode explicar, ela sabia que algo estava errado. Se pôs a orar e a clamar ao Deus da vida. Colocou a sua fé em ação e foi buscar respostas naquele que tudo sabe e que a tudo controla. Foi uma noite sem sono. No dia seguinte, já no hospital para a visita de rotina, pediram para que ela aguardasse, pois o paciente estava em procedimento. Pessoas com equipamentos entravam apressadamente na sala onde estava o Léo. Sua cunhada Kelly, que a acompanhava e entende dessas coisas, percebeu que algo estava estranho e se aproximou para tentar descobrir. A cena que viu a deixou em desespero. O Léo estava em coma. Os médicos e enfermeiros, com seus equipamentos, tentavam salvá-lo da morte. Foram 2 dias de luta pela vida. Mas Deus ouviu as orações da esposa e de muitos amigos que já oravam também, e o trouxe de volta sem sequela alguma. O transplante estava marcado para o dia 26 de junho de 2014, porém, após a retirada dos rins, Léo teve que tomar 2 bolsas de sangue. Houve alteração sanguínea e os exames mostraram a impossibilidade do transplante para sempre ou temporariamente. Que notícia ruim! Mas os 2 não desistiram. E 1 ano depois, após nova série de exames, a compatibilidade foi novamente confirmada. Deus estava no controle, como sempre. Ainda em dezembro de 2015, o Léo foi submetido a uma cirurgia para a retirada da vesícula. Enfim, o dia do transplante chegou. Era uma sexta-feira, dia 13 de maio de 2016. Tudo pronto para o gesto de amor. Porém, um detalhe interrompe novamente o procedimento. Um documento necessário, no qual Adriana declara que não estava sendo coagida a doar o seu rim, tinha sido esquecido em casa. Foi um corre-corre em busca da declaração e nada de achar. Descobriram depois que havia sido jogado no lixo durante a faxina da casa. Existia outro documento similar no hospital, fornecido na época que seria realizado o transplante, mas não pôde ser utilizado porque estava vencido. Os médicos, então, obrigados a cumprir a legislação,
e também movidos pela superstição, adiaram o transplante, que só pôde ser realizado uma semana depois. Adriana, ao ser questionada por um dos médicos da equipe sobre a data e se ela era supersticiosa, respondeu: "Não sou supersticiosa e Deus está no controle desta situação." Em todo esse período, a palavra que confortou seus corações foi: "Aquietai-vos e sabei que sou Deus, e vereis o livramento que trarei hoje." Êxodo 14, 13. Esta experiência mudou a vida do Léo, e ele mesmo afirma: "Passei a valorizar as coisas pequenas e simples da vida, como tomar um banho ou um copo d'água." E acrescenta: "Estou curado, Deus é maravilhoso." Para provar que ele era o mesmo Léo de sempre, me contou uma história curiosa. O caso de um doente renal que, após o transplante, teve o comportamento alterado e acabou se separando da esposa. Por causa desse episódio, ele de vez em quando brinca com a Adriana dizendo: "Amor, hoje eu estou meio estranho, me sentindo diferente." E ela na mesma hora estende a palma da mão e diz com a voz firme: "Vai ser uma só no meio da lata e rapidinho vai voltar ao normal." Adriana afirma que viveu na prática a fé que aprendeu com seus pais e acrescenta: "Eu não tinha outra escolha a não ser confiar em Deus." Quando perguntei sobre os planos para a vida que segue, ela me respondeu: "Ainda tenho um sonho." Ele foi interrompido exatamente 9 meses antes da manifestação da doença do Léo, quando o procedimento de inseminação artificial não funcionou. Veja como Deus é maravilhoso. Já imaginou eu com uma criança nos braços e ainda tendo que cuidar do marido doente? O mesmo Deus que curou o seu marido pode lhe dar um filho. O sonho não acabou. E foi assim, entre lágrimas e risos, saboreando uma pizza com suco, que pude conhecer a história de milagre e de amor desse casal tão querido por todos nós, e que hoje não quer outra coisa senão agradecer a Deus e dizer a todas as pessoas que Ele pode mudar qualquer situação.